Celestial, que derrame em todos nós o teu manto de luz, envolvendo-nos em uma vibração de muito amor ao próximo. Abençoe, Senhor, todos os lares, todas as famílias. Abençoe o nosso país. Toque o coração de todos os governantes, todos os órgãos ligados à política de um modo geral, para que possa fazer aquilo que se comprometer no plano espiritual, que é cuidar da humanidade de seu país, fazendo com que haja menos desigualdade, e haja mais justiça, mais fraternidade. Que a espiritualidade amiga abençoe o palestrante dessa noite, o Carlos Biela, que ele possa trazer para nós o melhor daquilo que foi objeto dos seus estudos. Com a permissão de Deus e Jesus, nós vamos por aberto o trabalho dessa noite. Antes, porém, de chamar o Biela, vou fazer só uns convites aqui. Todo aquele que quer adquirir um pouquinho mais de conhecimento da doutrina espírita, o Centro Espírita Allan Kardec realiza todas as quintas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, onde a gente adquire muito conhecimento. Convido a todos para que se façam presente nesta casa. E aos pais que têm crianças, adolescentes ou na infância, também nós temos os trabalhos aos domingos e segunda da evangelização, um ensinamento muito importante para as crianças. E que então, todos aqueles que tiverem interesse, nos procurem. Lembrando que a casa possui também um trabalho de assistência fraterna aos irmãos que às vezes se encontrem com um pouco de dificuldade, com algum problema que às vezes nós possamos auxiliar com o nosso trabalho, com a nossa fala, que nos procure. Que Deus abençoe a todos, e assim eu convido então Carlos Biela para suas reflexões dessa noite. Muito obrigado, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar um pouquinho de algumas reflexões que nós somos intuídos normalmente a trazer. E hoje eu trago algo que acho que todos nós estamos precisando trabalhar mais. Falar um pouquinho a respeito do perdão. E trazer algumas considerações a respeito do porquê que o perdão se faz tão necessário para todos nós. E como eu coloquei como título aqui, quando o coração perdoa. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Buscar o perdão que saia de dentro do nosso coração. Perdoa. Perdoa quando uma certa pessoa lhe pedir o seu perdão. Perdão, que palavra tão boa. Não foi à toa que Deus escreveu com a sua própria mão. Eu começo aqui citando uma música, para variar, mas que tem esse tema do perdão, dizendo que o perdão foi escrito por Deus. E realmente, a força que o perdão tem só pode ter sido direcionado para o nosso coração através de Deus. Porque o perdão realmente ele tem uma força enorme. O que foi isso? A força do perdão? Tem uma força realmente muito grande que mexe com todo o nosso organismo. E eu começo fazendo uma pequena volta aqui no tempo, até
algo que aconteceu no início dos anos 1990. Mas para isso eu volto um pouco mais no tempo. A África é o berço da humanidade. O ser humano nasceu, segundo os estudos antropológicos, arqueológicos, nasceu na África. E através da África o homem foi migrando para todas as regiões do planeta. E é interessante que em alguns desses locais o homem se estabeleceu, dominar várias regiões do mundo. E isso a gente viu ao longo da história da humanidade, em vários locais. E por incrível que pareça, o homem nascendo da África, migrando para outros locais do planeta, de algum local do planeta veio uma colonização exatamente para o berço da humanidade, que foi a África. Vários países da África sentiram o peso de alguma dominação. Especificamente, eu estou falando de um país lá do meio da África, Ruanda. Um país que por muitos anos ficou sob o domínio da Alemanha e logo em seguida da Bélgica. Ao longo da história daquele país, duas etnias sobressaíam e as duas não se davam muito bem. Uma era minoria, os Tutsis, outra grande maioria, os Hutus. Essa minoria, que eram os Tutsis, dominavam, tinham poder sobre aquele país. E em 1959, a etnia Hutu resolve fazer uma revolução e destitui todos os Tutsis daquele país. Aquela etnia quase que é expulsa e todos saem migrando para os países vizinhos. O tempo passa e entre 1990 e 93, os rebeldes Tutsis querem voltar e começam uma guerra civil. Nesse meio tempo, no início de 1994, um avião levando o presidente de Ruanda e também o presidente de Burundi, que é um país vizinho, os dois da etnia Hutu, esse avião caiu matando os dois. Os Hutus culparam os Tutsis pela queda do avião. E deu-se ali, no início de 94, um verdadeiro genocídio. Para aqueles que defendem genocídio sem entender o que é, em 100 dias, em Ruanda, foram mortos quase 1 milhão de pessoas. A grande maioria a golpes de facão, pelos Hutus matando a etnia Tutsi. Entre os Tutsis havia um cantor muito famoso, chamado Jean Paul Samputu. Esse cantor, por ser Tutsi e por ser famoso, teve sua cabeça colocada a prêmio. E temendo pela sua vida e pela vida da sua família, ele sai do país, carregando a sua esposa e seus filhos. 2 semanas depois, ele recebe a notícia: sua mãe, seu pai, sua irmã e seus 2 irmãos foram mortos. Isso é um baque. Ele não consegue conviver com isso. Pouco tempo depois, a matança acabou, algumas medidas foram tomadas, algumas pessoas foram presas, e ele volta ao seu país. Quando ele volta, ele descobre que o assassino do seu pai foi um vizinho e grande amigo dele, chamado Vincent. Um amigo de infância e muito próximo da família. E esse amigo assassinou seu pai. Diante disso, ele entrou num processo de uma grande raiva, de uma necessidade de vingança muito grande, que levou a um processo de depressão e, consequentemente, no avanço sobre álcool e outras drogas. Com isso, a sua carreira artística desabou. A sua esposa, não suportando isso, carregou os filhos e foi embora.
Por 9 anos, Jean Paul viveu nesse fundo do poço, com um desejo enorme de vingança, buscando de alguma forma vingar a morte de seu pai. Mas num relato, e eu não estou inventando história nenhuma, quem quiser pode pesquisar, num relato ele diz que, não aguentando mais, ele se pegou na fé. E segundo ele mesmo diz, ele se agarrou a uma Bíblia, subiu a uma montanha que as pessoas costumavam usar para oração, e lá ficou por um longo tempo, lendo, meditando, tentando entender, dentro de algumas mensagens que ele estava lendo, o que é que poderia ser feito para que aquela dor enorme pudesse ser amenizada. E foi ali que ele entendeu, através do relato que ele fala, de uma voz interior gritando forte, que ele teria que buscar o perdão. Somente o perdão, segundo as próprias palavras, faria com que toda aquela dor pudesse ser esquecida. Esquecida não. Dizimada. Ele demorou muito para aceitar isso. Mas até um momento em que ele começou a sentir que ele realmente aceitava, do fundo da sua alma, perdoar aquele indivíduo que assassinou seu pai. Ele entendeu realmente que o perdão poderia limpar todo esse ódio do coração dele. E em 2007, num show em Ruanda, publicamente, ele deu perdão para Vincente. Se encontrou com ele, conversou, jantaram juntos e continuaram a se encontrar. Isso demonstra como o perdão tem força, porque a partir daí a sua carreira voltou, porque ele começou a usar o perdão como tema principal das suas canções. Ganhou um dos prêmios mais reconhecidos da música no continente africano. E mostrou para todos nós como o poder tem essa capacidade de resiliência, de nos trazer paz, felicidade, de uma forma mais plena. Ele colocou o perdão como missão da sua vida. Então, realmente, esse é um grande exemplo para que nós possamos nos espelhar, para buscar dentro de nós mesmos aquela voz que todos nós temos, mas a grande maioria de nós não escuta, que é a voz que grita para que nós possamos perdoar. Muitas vezes a gente canta ou reza a oração pela paz, que a maioria conhece como sendo oração de São Francisco, mas não se atenta num item que ele fala, que é perdoando o que se é perdoado. Nós falamos tão automaticamente que não percebemos isso. O perdão, gente, não é para o outro. O perdão é para mim. Por isso ele tem que nascer de dentro, como o exemplo dado na história desse músico africano. O perdão tem que sair de dentro da nossa alma, para que a gente possa conseguir sobreviver de uma forma mais pacífica a todas essas atribulações que nós temos na vida, a todas essas ofensas que muitos de nós acabam recebendo e assimilando isso como sendo ofensa, porque ninguém precisa perdoar se não se sentir ofendido. Mas eu acho que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, temos alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento. E isso é muito perigoso. O que vem a ser perdão? O que é perdão? Se eu sair perguntando para vocês, me dá uma definição de perdão, talvez a grande maioria vai falar uma coisa. Ah, perdoar é esquecer. Não. Peguem o significado da palavra perdão. O que significa perdão? Perdão vem do latim, que é uma junção de dois termos.
Juntando os dois dá perdonare. Perdonare. Per é tudo ou todo. Donare é dar-se. Perdão, juntando os dois, é dar-se por inteiro. É uma total doação. Não é isso que a gente faz quando perdoa? Nos dando por inteiro, tirando lá do fundo tudo aquilo que me está carregado de coisas negativas, jogando isso para fora e falando, eu te perdoo. Cristo nos deu muitos exemplos disso. Que perdoar é usar o amor para dissolver rancor. Tem muitas passagens do Cristo que falam isso. Por quê? Porque o amor é a matéria-prima do perdão. Não tem como, gente. Se eu não me amar, se eu não tiver amor por dentro, eu não perdoo nunca. Porque eu não consigo. Por isso que o amor realmente é a matéria-prima do perdão. E somente com amor é que a gente consegue fazer com que o perdão cresça e saia de dentro de nós. Para quem está escutando, está me vendo, ouvindo pela internet, talvez está falando, mas você está falando baseado em crenças religiosas. Não. Congresso Paulista de Cardiologia de 2019. Estudos apresentados ali mostram como o perdão é benéfico para a saúde e como o não perdão afeta a saúde cardiovascular. Teve um estudo que mostrou, num trabalho com 130 pessoas, que aquelas pessoas que sofreram um infarto foram os que mais tinham dificuldade de perdoar. Uma relação científica, um trabalho científico mostrando isso. E o estudo mostra que mágoa e ressentimento são muito maléficos para o nosso corpo, por causa de substâncias que são produzidas e que afetam o nosso corpo por inteiro, principalmente o coração e os nossos vasos sanguíneos. Então, sim, a falta de perdão é prejudicial. Por quê? Porque nós ficamos num processo de renovar sempre o sentimento. A gente fica remoendo algo que no nosso entender nos prejudicou. E ficamos guardando aquele ressentimento. Então, perdoar é o quê? É superar, suplantar esse ressentimento. E esses estudos que eu falei, muitos apresentados nesse congresso e vários outros que a gente vai pesquisando ao longo do tempo, fala que o rancor, a mágoa e o ressentimento que a gente gera quando entra num processo de não perdoar as pessoas, faz com que a gente libere substâncias que num primeiro momento são benéficas, mas no processo de repetição elas vão causar danos físicos e mentais. Então guardar ressentimento é muito perigoso. Talvez eu tenha usado essa frase aqui em alguma fala minha, talvez no ano passado, que eu falei algo sobre perdão aqui. É uma frase que ela é atribuída a Buda, mas eu não tenho certeza, porque eu nunca achei a autoria. E fala que guardar raiva é como eu segurar na mão um carvão em brasa com a intenção de jogar em alguém. Eu até acerto a pessoa, mas eu me machuco. Olha que analogia interessante. Guardar ressentimento é eu segurar um carvão em brasa visando acertar alguém. Guardar ressentimento, gente, é a mesma coisa de eu tomar um veneno e esperar que alguém morra, porque estou fazendo mal para mim. Vocês já perceberam que às vezes a gente se magoa por alguma coisa e fica com aquele sentimento tão ruim, e a pessoa que às vezes me falou, fez alguma coisa, nem percebe que ela falou aquilo lá, e eu fico com aquele negócio remoendo. Então o problema é meu e não da pessoa. Sou eu que tenho que fazer esse exercício para retirar esse sentimento, buscar passar uma borracha nisso tudo. Mas não é tão fácil não. Por quê? Porque quando a gente pega esse sentimento, imagina que nós estejamos assistindo um filme. Se eu estivesse passando um filme aqui agora,
No meio do filme você vê uma cena, você pega o celular e tira uma foto. No meio do filme. E você fica olhando aquela foto o tempo todo. O filme foi embora, continuou passando. Mas você está preso naquela foto. Isso é guardar mágoa. Isso é não perdoar. Eu fico o tempo todo voltando naquele mesmo sentimento. Sabe como é que se chama isso? Síndrome da ruminação mental. O que é ruminação? O que é que os herbívoros costumam fazer? Por exemplo, a vaca. Ela tem 4 estômagos. Ela mastiga, joga para um, volta, mastiga, 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 joga para outro, volta, mastiga, mastiga, mastiga. A gente fica fazendo isso com o sentimento. Eu deixo o sentimento afundar, daqui a pouco ele volta e ele fica lá me remoendo, remoendo, remoendo. Nós estamos ruminando o sentimento. E essa ruminação mental é que caracteriza o ato do não perdão. Então nós somos ruminantes mentais caminhando o mundo afora. Como zumbis nesses filmes de ficção. Um monte de ruminantes mentais. Eu acho que aqui eu generalizo. Todos nós somos. Por que eu estou generalizando? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é perfeito. Como eu sempre falo, se tiver algum espírito em missão aqui ou me escutando, não é para vocês. É para eu e todos os que estão no mesmo nível que eu. Imperfeito que ainda somos. Então, sim, nós somos ruminantes mentais. Nós guardamos mágoa, nós guardamos ressentimentos, e às vezes nós somos tão ruins nesse aspecto que estamos com 60, 50, 70 anos guardando algo que alguém me fez aos 15. E fica lá, de vez em quando volta. Ah, você foi aquela pessoa que lá na escola me passou uma vergonha, tá. O cara está com 98 anos de idade. Mas está com aquele negócio lá remoendo, ruminando. Então nós somos ainda imperfeitos, mas não significa que nós temos que deixar isso até o dia que a perfeição chegue. A perfeição só vai chegar se eu tomar as minhas medidas. Se eu não resolver melhorar agora, eu vou voltar lá para frente, mesma coisa, continuar ruminando. Então eu preciso buscar melhorar quem eu sou. E, como eu disse, existem muitos estudos que mostram que essa ruminação mental é capaz de promover doenças. Todo mundo aqui já levou um susto. Talvez, nem todos, mas muitos de vocês, e aí eu me incluo, porque já aconteceu comigo, já se deparou, por exemplo, com, no meio de um nada, um cachorro aparecer e correr atrás de você. Você leva aquele susto. Isso aí faz com que a gente libere adrenalina e corticoides que o nosso próprio corpo produz. É o que a gente chama da reação de luta e fuga, que é um resquício da época que a gente era primitivo, que nós tínhamos que ficar atentos, senão a gente era comido o tempo todo. Então, quando acontece de você levar um susto numa situação de emergência, ocorre essa descarga de adrenalina e de corticoides que dão uma reação no corpo que faz com que a minha pupila se dilate para que eu possa enxergar demais, meu ouvido fica mais sensível, eu começo a ter uma circulação sanguínea maior, a massa muscular minha parece que ela triplica. Por isso que tem gente que às vezes pula muro, e você fala, mas como é que ele pulou? Consegue levantar um carro? Por quê? Porque essa descarga, ela é feita para isso. Só que o problema é que quando isso se repete constantemente, essas substâncias começam a se tornar prejudiciais. E são essas substâncias que nós produzimos quando ficamos remoendo mágoa, ressentimento e rancor. Nós produzimos quase que as mesmas substâncias, que vão levando a uma série de problemas. Então, basicamente, muitas dessas substâncias atacam o nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, fazendo com que a gente fique mais suscetível a uma série de doenças.
Quantos de nós têm problemas gástricos, como gastrites, como úlceras, como problemas digestivos, por excesso de mágoa, por excesso de rancor, por excesso de ressentimento? São essas substâncias que estão causando problemas. Hipertensão, pressão alta, que pode levar a um acidente vascular cerebral, que pode levar a infarto, que pode dar problemas renais, que pode dar doenças gástricas, como eu falei. Está vendo como guardar mágoa é prejudicial ao nosso corpo? E como nós temos que começar a exercer mais o ato do perdão? Então, nós somos uma multidão de ruminantes mentais propensos a doenças. Aquele monte de Walking Dead andando, tudo ruminando coisa e propenso a doença. Só que isso também reflete a doenças mentais. Porque esse sentimento negativo pode desencadear, e isso não sou eu que falo, é sempre baseado em alguma evidência científica, pode desencadear problemas como esquizofrenia, como síndrome do pânico, com excesso de ansiedade, com estresse extremo, que levam a problemas mentais, irritabilidade principalmente. Então, nós somos uma multidão de ruminantes mentais propensos a doenças e muitas vezes com problemas mentais. Que legal, né? E sabendo que eu posso resolver isso, exercendo a prática do perdão. Mas não é fácil, nem um pouquinho. Não é nem um pouquinho fácil eu exercer o perdão. Mas é bom que a gente saiba que o perdão liberta a gente desse movimento repetitivo. Quando nós começamos a exercer a prática do perdão, esse efeito de ficar ruminando, ele vai se dissolvendo. Então o perdão tem essa capacidade de interromper o processo de ruminação e permitir que a gente faça a digestão dos problemas. Olha como vai mudar a história. O que acontece quando a gente come um alimento? Ele precisa ser digerido. Ele passa no nosso estômago para fazer a digestão. Para quê? Para facilitar, quando ele chega no intestino, que as substâncias boas sejam absorvidas e o restante seja eliminado pelas fezes. Quando eu começo o ato de perdão, a exercer o perdão, eu deixo de ruminar e começo a fazer digestão. Eu consigo jogar para dentro do meu corpo e tirar as coisas boas e eliminar as toxinas. Está vendo como essa analogia ela é interessante? O ato de perdoar permite a digestão dos problemas que estão me causando, muitas vezes, doenças sérias, graves. Porque, não querendo assustar ninguém, mas existem estudos que relacionam mágoa, rancor e ressentimento com casos de câncer. Porque essas substâncias que nós produzimos nesse processo de ruminação podem interferir na proliferação das nossas células, fazendo com que elas comecem a crescer com algum defeito. Ou facilitar que aquelas células que todos nós temos meio que defeituosas comecem a ter mais força. Então, se eu não quero ficar com doenças gástricas, com problemas sujeitos a doenças cardiovasculares, a problemas mentais, a casos de câncer, por que eu não começo a buscar exercer o perdão? Talvez o primeiro passo que a gente tenha que dar é não aceitar tudo que se escuta como sendo ofensa. Filtra, gente. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. Hoje eu estou num cargo dentro do poder público. Eu brinco que hoje eu estou como vidraça. E a gente leva pedrada o tempo todo. Se a gente começar a ligar demais para tudo aquilo que você escuta, você não vive. Então você tem que filtrar. Tem coisa que releva. Mas tem hora que dá vontade de você usar a resposta que não é dar no tapa na cara do outro. É usar o que a gente mais usa hoje. Redes sociais. Esse talvez seja o maior problema nosso.
Porque você vê uma postagem e você já quer responder. Tem hora que a gente tem que segurar os dedinhos aqui. Porque você quer responder e aquilo lá vai te causar um problema. E aí vai. Então, precisamos começar a exercer mais o filtro. Nem tudo que chega para mim tem que ser digerido. Tem tanta coisa que entra por aqui, sai por aqui e vai embora. Fala. Eu já falei também em outras ocasiões, a gente tem que entender e às vezes tentar exercer isso aqui também. Quantas vezes a gente deixa o nosso ser primitivo que habita dentro de nós prevalecer quando a gente pega o volante de um carro? Passou um na frente e você já vira aquele monstro. Ah, o cara me passou, eu tenho que passar ele. Ah, me fechou. Ah, deu uma buzinada para eu sair da frente. Você já vira, para quem lembra do desenho, do Pateta no trânsito. Mas você traz aquela carga, né, do homem neandertal que está lá dentro, você já quer voar no pescoço do outro. Mas aí eu falei isso outro dia. Falei, e se a pessoa que passou correndo por mim está com problema de saúde? E se ele está indo socorrer alguém? Então eu não posso julgar primeiro, gente. Também dei o exemplo uma vez da gente estar sentado num local e alguém passa e pisa no pé. Você já olha feio. Mas e se a pessoa é deficiente visual e não te viu? Está vendo como a gente precisa filtrar mais tudo aquilo que nos atinge? Então, isso talvez seja o primeiro passo que a gente tem aqui que dar para começar a pensar um pouco mais em exercer o ato do perdão. Mas eu falei aqui, e se eu perguntasse para a maioria o que vocês considerariam como sendo perdão, muitos iriam dizer que perdoar é esquecer. Não. E às vezes nem podemos esquecer. Quantas barbaridades na história da humanidade já aconteceram, e é bom que a gente não esqueça. Eu posso perdoar, mas não vou esquecer. Porque muitas vezes algo que alguém me fez, que eu estou perdoando, pode causar mal para outras pessoas também. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é quando eu lembro do fato, mas aquilo não me causa mais problema. Está vendo como muda a história? Não é simplesmente eu esquecer. É quando eu lembrar, não mais ter problema. Não sei se a gente vai conseguir tão cedo fazer isso. Porque não é tão fácil, não. Mas foi isso que levou o músico que eu comecei falando aqui a mudar a sua vida. Ele começou a exercer o perdão. E ao fazer isso, tirou toda aquela carga que estava o levando para o fundo do poço. Ele parou com as bebidas, parou com os vícios das outras drogas, voltou a compor e passou a ser ele um disseminador da mensagem da necessidade do perdão. Então isso a gente pode começar a buscar. Para quem leu o livro Paulo e Estevão, nós temos um exemplo fantástico ali. Para quem se lembra da história, Áquila perdoa Paulo pelo ato que Saulo, né, na época que ele chamava Saulo, fez. Porque para quem se lembra da história, Saulo, depois que se converte, ele vai para o deserto e acaba sendo hospedado por Áquila e Prisca, que eram tecelões, e ele fica com ele um tempo, muito tempo. E nesse processo, eles vão se conhecendo. E numa conversa, Áquila fala que os seus pais, ou seu pai, não me lembro, foi morto graças ao grande perseguidor de judeus daquela época, que era Saulo de Tarso. E ele, Saulo, ali, escutando. E eles ainda perguntam, você o conhece?
E ele vai conversando até que o momento ele fala que pela amizade que eles tinham, ele teria que se confessar. E ele se coloca como sendo ele, o causador da morte do seu pai. Mas Áquila entende que aquilo seria algo que o próprio Deus mandou para que pudesse organizar as coisas da melhor forma possível. E o aceita como amigo que já o considerava. Inclusive, o convida para ir junto com a sua esposa, seguir pregando até Roma. É um outro exemplo que a gente tem do perdão sendo dado. E isso fez com que Paulo tirasse também um grande peso das suas costas. Por isso que aquela oração de São Francisco é muito importante, que é perdoando o que se é perdoado. Mas, quando nós buscamos exercer o perdão, e como eu disse, não é tão fácil, às vezes a gente vai se deparar com situações como Pedro conversando com Jesus. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Não, gente. Nós temos que perdoar sempre. Jesus ainda respondeu, até 70 vezes 7, aí tem toda uma história em cima disso. Mas o que ele quis dizer ali? Perdoemos sempre. Sempre que nos sentirmos ofendidos, seria necessário que nós perdoássemos. Perdoar, como eu disse, é eu lembrar daquilo que aconteceu e não mais sentir desejo de vingança. Perdoar é eu abrir mão da retaliação, abrir mão da vingança. Eu não sei se aqui no estado de Goiás isso era comum. A gente viu muito isso acontecer, principalmente na região Nordeste, entre brigas de família. Um indivíduo mata alguém da família do outro, o outro vem, tem que matar alguém da família desse, e esse para se vingar mata do outro, esse para se vingar mata desse, e as duas famílias vão se matando até que não sobre ninguém. Ninguém tem capacidade de perdoar. Parece que eles estão levando ainda ao pé da letra o que era lá atrás, no Antigo Testamento. Aquela imagem de Deus que se tinha, daquele Deus que dava medo na gente. Isso, se você pegar o Antigo Testamento e for ler lá no Levítico principalmente, tem uma fala de Deus para Moisés lá que você fica assustado. Porque ele fala e tem que ferir também, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura. Que Deus é esse? Então é esse Deus que Jesus, quando veio, mudou a imagem. Ele trouxe uma imagem para mudar aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo, para um Deus justo, para um Deus de amor. E é isso que nós temos que buscar. Pedir que o Deus que nós seguimos, que nós acreditamos, que nós buscamos orientação, seja um Deus de justiça e de amor, e não um Deus justiceiro. Porque quando eu quero que algo de ruim aconteça para aquele que fez algo para mim, é isso que eu estou buscando. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. O que é que eu estou esperando? Vingança. Que ele seja justiçado por Deus. Então eu ainda estou com aquela imagem de um Deus justiceiro e não de um Deus justo. Por isso é importante que a gente não revide algum ato, que a gente tente, na medida das nossas limitações, como eu sempre gosto de dizer, porque somos limitados por ainda sermos imperfeitos, que nós não revidamos quando uma ofensa nos atinge. É seguir aquilo que Jesus deu como exemplo. Se alguém te ferir uma face, ofereça a outra. Se alguém lhe tomar a capa, lhe entregue também
a túnica. Ou seja, não revide. Vocês devem conhecer já várias vezes, alguém deve ter falado isso, aquela história de Gandhi, acho que todos conhecem essa história, de Gandhi andando pelas ruas na Índia, em uma época que a Índia era colonizada pela Inglaterra, e um soldado inglês, ao ver Gandhi andando pela calçada, e era proibido os indianos andar na rua, ele vai para cima de Gandhi e derruba ele com um soco. O Gandhi era uma constituição física assim, que nem o Jean. Forte assim, né? Imagina levar um soco. Ele foi para o chão. Levantou, olhou assim para o soldado, ajeitou a roupa, não fez nada. E o soldado olhou para Gandhi e deu outro soco nele. Ele caiu no chão de novo, se levanta e o soldado acho que se incomodou com aquela situação e entendeu a covardia que ele, soldado, estava fazendo, e ele pergunta para Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde assim? E Gandhi aponta para o crucifixo que ele levava no peito e falou: esse homem que você carrega no peito. Um hindu indicando para um cristão o que é ser cristão: não revidar, usar a não violência. E nós ainda não conseguimos fazer isso. Porque na maioria das vezes, a primeira emoção que vem quando alguém me ofende é partir para agressão. Eu não penso. Isso mostra como nós ainda estamos atrasados. Eu sempre gosto de falar, na escada nós estamos mais perto do início do que do meio, gente. Então nós estamos bem primitivinho ainda. Por isso que essas sensações são comuns. Então, o que é ser cristão? É seguir tudo aquilo que Cristo nos deixou como exemplo. E às vezes eu falo isso e talvez não sou muito bem entendido, não. Porque às vezes eu questiono, será que nós estamos sendo cristãos mesmo? Ou será que nós somos aquele cristão que usa um crucifixo no peito, que põe um crucifixo na parede, que adora a imagem, mas não carrega onde nós mais precisamos, que é dentro do coração, que é assimilar as mensagens do Cristo e fazer com que elas sejam colocadas em prática. Nós precisamos viver o Jesus e não adorar. Adorar é uma coisa, viver pelo ensinamento é outra. E isso é ser cristão. Não é eu me colocar com uma Bíblia debaixo do braço, fazer pregações, adorar uma imagem, mas na minha prática, na minha vida, eu não consigo exercer nada do que ali é colocado. Por isso aquela frase do Cristo: por que eu enxergo o cisco no olho do outro e não vejo a trave no meu? Porque muitas vezes eu estou reclamando da ofensa que alguém me fez e eu faço a mesma coisa. Ah, mas você vem me ofendendo. Para um pouquinho, será que eu não ofendi a pessoa do mesmo jeito? Numa outra situação? Então, enxerguemos também as nossas atitudes. Por isso é importante que a gente exerça o perdão, que a gente busque o outro quando nos sentirmos ofendidos ou quando fomos nós que ofendemos alguém. Que parta de mim fazer isso. E mais uma vez, Cristo ensinou isso, só que a lição que ele deu não é nem um pouquinho fácil. Se você pegar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, está lá a lição que a gente precisa. É isso aqui: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Que liçãozinha é essa, hein? Amar os inimigos, já é difícil amar o amigo, é difícil amar o próximo. Amar o inimigo, fazer o bem para quem me odeia, abençoar aquele que me fala mal de mim e orar por aquele que está me maltratando. Tem chão para eu andar ainda, gente, porque eu não consigo fazer isso. Ainda não. Eu tento, mas não é fácil. Amar o meu inimigo, fazer o bem para aquele que me fez algum mal, abençoar aquele que está me maldizendo e orar por aqueles que me maltratam, me caluniam.
Mas isso é uma coisa interessante, porque ele está falando para a gente orar, abençoar, fazer o bem, amar. Ele está falando para a gente pensar e agir. Isso é importante. Por que é importante? Porque quando eu começo a entender que o perdão também faz parte da caridade, ao exercer a caridade, eu começo a exercer o perdão. Porque não foi isso que foi nos ensinado? Como é a caridade, como Jesus... Desculpa. Como Jesus entendia? Qual que é a resposta que está lá no Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, exercer a caridade, entra o perdão no meio. Por isso é importante o ato da caridade. Porque eu começo a fazer a ação de perdoar. Então, nós precisamos realmente colocar o perdão dentro das minhas ações. E para isso tem 8 passos que a gente poderia começar a pensar. Primeiro, se acontecer alguma coisa, dê tempo ao tempo. Não tente tomar atitude de cabeça quente, se alguém te ofendeu. Dá um tempo. Segundo, sempre que for conversar, se expresse de maneira positiva. Leve uma boa mensagem para quem você vai conversar. Terceiro, evite o sentimento de vingança. Tira isso da sua cabeça. 4, não esqueça que tudo que acontece na vida é aprendizado. Tudo vem para que eu aprenda. 5, entenda sempre o que é melhor para mim. 6, esse talvez seja o mais difícil. Esqueça o orgulho. E está difícil a gente esquecer o orgulho. 7, converse com quem lhe fez algum mal. Procure. Também isso está ensinado por Cristo, que a gente deve procurar enquanto a gente está no caminho. E 8, perdão não significa se reaproximar. Não é que eu perdoei alguém que me fez mal, que eu vou me tornar obrigatoriamente amigo dele. Não é isso. O sentimento que eu tenho para um amigo é diferente. Mas eu não vou nutrir mais desejo de vingança para ele. Então isso eu preciso. E outra coisa que é bom para a gente estar sempre lembrando, são os 4 ensinamentos que Abigail deixa para Paulo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Olha o perdão aqui de novo. Amar sempre. Trabalhar sempre no sentido de fazer o bem. Esperar no sentido de esperança. Para a gente ter esperança que as coisas melhorem. E perdoar sempre, gente. O perdão está sempre aparecendo nesse processo todo. O que nós precisamos entender é que nesse processo de evolução que a gente se encontra, hoje nós somos como um lago de águas cristalinas, paradinhas por cima, mas embaixo está cheio de lodo. E no menor processo de agitação dessa água, o lodo sobe. Nós ainda somos assim. E quando esse lodo sobe, a água toda se turva. Então, no nosso processo de evolução, esse lodo vai sendo retirado. E só vai ficar essa água limpinha. Até um dia que, se a gente for ofendido, ou se sentir ofendido, ao agitar essa água, não tem lodo para turvá-la. É esse o caminho que a gente está trilhando. Então, realmente, eu preciso perdoar. E não esqueça, perdão não muda o passado. Perdão transforma o presente, mas principalmente o futuro. É assim que eu tenho que pensar. E perdão tem muita força. Eu vou finalizar lembrando uma música. Uma música que traz uma mensagem que eu acho maravilhosa. Que fala assim: perdoar é muito mais que estender a mão e dizer, eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, nossa, é tão fácil falar, né? Estender a mão também. O difícil, gente, é revelar o coração.
Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que eu errei. Eu agora percebi quanto mal que eu te causei. Como vou falar de amor se eu não aprendi a amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou para conhecer a força do perdão. Perdão, gente, tem força. E não se esqueçam, quando vocês mais precisarem, principalmente quando se sentir ofendido, se lembra, talvez, uma das últimas frases que Cristo falou. Nas suas orações, quando pedir a Deus, nunca esqueça de fazer isso. Deus, me perdoe, porque eu ainda não sei o que faço. E eu vou buscar entender. E só perdoando é que eu vou conseguir me sentir perdoado. E eu só consigo isso quando o meu coração perdoar. Que Deus abençoe a nós todos. Com Jesus, que esse momento que todos aqui vivenciamos, as reflexões da noite, possamos nós, já viajando dentro desse universo que habitamos, e dizer obrigado, Senhor da vida, por esse momento que nos permitiu renascer nesta atual reencarnação. O quanto, Senhor, é importante podermos fazer parte desse momento que vive a humanidade, onde inseridos estamos, Senhor, para promovermos a paz. Quanta luz se faz sobre os povos da terra. Quantas bênçãos, Senhor, nos é fornecido, nos é distribuído, e estamos todos envolvidos, Senhor, nesse mar de bênçãos. Ah, Senhor, a sua mensagem nos marca profundamente. A cada passo, a cada desentendimento, a cada dúvida, Senhor, a sua mensagem toca profundamente, nos colocando a refletirmos. Perdoai, irmãos, porque quem perdoa, liberta. E a liberdade é um dos objetivos maiores do Espírito encarnado na escola chamada Terra. Senhor, Divino Mestre do Amor, terapeuta de nossas vidas, nos abrace e nos fortaleça para que sejamos semeadores da paz, mesmo em pequenas quantidades, Senhor, mas que sejamos aqueles que possamos levar o otimismo, a fraternidade, para que o mundo culmine na paz que o Senhor pode nos dar. Somente o Senhor nos permita vivenciá-la. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, e que assim retornemos aos nossos lares, levando essa mensagem, não em forma de palavras, mas de gestos, que nós nos esforçaremos para dizer: eu te perdoo, me perdoa também. Nós nos amamos, porque nós estamos juntos por um propósito maior.
Boa semana a todos e boa noite com Jesus.